Olá, galera! Começando pontualmente a live, parte aí das ideias desenvolvidas em algo que chamei de contexto baião de dois, não é? Nesse espaço eu sou coadjuvante e o participante, alguém muito querido por mim e alguém em que tenho grande confiança, vem fazer contribuições, né? Vem fazer provocações. E hoje é a vez de Brenda Messia, né, que está desenvolvendo o trabalho de jornalismo, estuda na UNEB, é alguém que foi minha aluna, estou ficando velho, filha de um grande amigo, né? Então, a gente vai desenvolver, estou só esperando chegar um pouco mais, a gente vai desenvolver aqui uma provocação sobre mídia e democracia. Vamos chegando, não se esqueçam que logo mais, às 22 horas, teremos um papo antes de dormir. E hoje vou falar sobre infância. Ai, meu Deus, infância. Quem entrou foi Professores Ativar. Show! Enquadramento tá bom, o áudio tá bom. Me digam aí vocês, por favor. Como estamos? Tudo tranquilo? 22 horas é hora de bater o ponto. Valeu, Joab. Joab, se quiser me sugerir em segredo, não aí no grupo, algum texto sobre infância, memória, manda pelo meu WhatsApp, tá bom? Você sempre colabora muito bem. Vamos falar sobre a infância, vamos falar sobre a idealização da infância, vou fazer umas provocações, vou fazer umas confissões, não é? Vou tocar umas coisinhas, viu, Joab? Se você puder, será muito bem-vindo. Você e qualquer pessoa, evidentemente. Eu falei Joab porque ele sempre faz provocações muito pertinentes. Chama a gente, bora chegando. Gente, meu canal já passou de 100 pessoas. Já passou de 100. Daqui a pouco, daqui para 2025, eu consigo. Mas é isso. Vamos na luta, para poder desenvolver outras coisas também no YouTube. E quem aí ainda não sabe, eu tô colocando tudo lá, viu? Ainda sem editar. Então a de ontem, a live de ontem tá lá, a com o Thiago também tá lá, com o Elvis está lá, tá certo? Então vamos chegando, todo mundo aí, pra gente começar a desenvolver o papo, enfim. Vou chamar agora a nossa, digamos assim, cyber palestrante, né? Vai contribuir aqui com o seu olhar muito atento. Ela me auxilia no contexto, né? Não só me prestando uma assessoria, mas também colaborando nas discussões, fazendo as mais frutíferas provocações, enfim. Então vou chamar aqui Brenda Messia, espero que ela já esteja aí bem atenta para poder a gente desenvolver. Cadê você? Tô aqui só. Show, rapaz. Aguardando. 1, 2, 3 e aparecer. E aí? Como é que você tá? Tô nervosa. Que nada, que né? Eu já me sinto nativo digital já. Eu não quero mais espaço físico não. Cansei de ser sexy. Meu negócio agora é ligar os negócios doidos aqui, sentar aqui e descer no pau a falar. E você que já é nativa digital, ó, se solta, toma uma cachaçinha aí no cantinho escondido de todo mundo, se liberta e vamos lá que você vai fazer contribuições maravilhosas. João Vitor já está dizendo assim, maravilhosa! Eu já fiz os elogios que me couberam fazer aqui,
né? Fica tranquilo, é um papo tranquilo, né? Nada daquele ranço academicista, embora você, claro, que pode fundamentar seu pensamento, enfim, né? Mas aí fica à vontade. A primeira provocação, Brenda, que eu queria fazer a você é, primeiro, né? Se você puder falar em alguma medida, porque o pessoal sempre confunde mídia com TV. Uhum. E eu acho que você já poderia apresentar, né, quais são as possibilidades da mídia, né, os meios de comunicação, o impacto das novas tecnologias nisso, e a partir daí a gente vai avançando. Pós-verdade, fake news, análise do discurso, e por aí a gente vai. Então, começa leve, se apresenta, vai naquela, manda um abraço pra galera, pede pra galera se inscrever no meu canal, e a partir daí tu desenvolve. Oi, gente, meu nome é Brenda Messi, eu estou me formando em jornalismo. Um dia vou ser formada, né? Quero muito ser formada, mas a UNEP não deixa. Mas, enfim, eu preparei uns tópicos só para, tipo, meio que nortear a gente, mas não vamos nos prender a isso, né? E como o Vlader falou, as pessoas confundem muito mídia com mídia tradicional. O que é mídia tradicional? São os meios que vieram primeiro, que é jornal impresso, rádio e TV. Esses são os meios tradicionais. Mídia digital, que é o que surgiu depois, né, na década de 90 e etc. Então, ela é bem recente. Isso também é considerado mídia. Tudo isso é mídia. Mídia é qualquer espaço de informação. Também existe a mídia publicitária, né? Que é quando não é mais informação, já é mais voltado para fazer as propagandas, etc. E aí a gente acha que são coisas aleatórias, mas na verdade não são. Existem vários estudos estatísticos sobre qual é a melhor hora. O horário nobre, como a gente sabe, é sempre mais caro para anunciar e essas coisas. E tem nas páginas de jornal também, nas revistas. Dependendo do lugar onde você coloca, é sempre mais caro. Então é bom a gente ter essa definição. Mídia tradicional são esses três meios que, por eles terem surgido, né, anteriormente, a gente dá mais credibilidade para eles, né? Mas não significa que eles também sempre falam a verdade. É sempre bom lembrar que a mídia ela não é um espelho da realidade. Ela não é tipo tudo que aconteceu do jeito que aconteceu em cada detalhe. Ela é só um enquadramento, ela é só um recorte. Então, as notícias que você consome, não é que é mentira, não é isso. É tipo, estamos aqui enxugando, né? Só enquadrando, dependendo do veículo, dependendo do público, dependendo da notícia mesmo, né? A gente vai fazendo esse enquadramento. Perfeito, perfeito. Então eu vou desenvolver um pouquinho, né? A gente tem, por exemplo, são duas, eu vou dizer duas, mas podem ser mais. Então, para evitar numerar, eu vou dizer algumas. Você tem o caráter informativo, e aí todo olhar é um recorte da realidade, né? Nenhuma narrativa ela é suficiente para dar conta de uma totalidade. Então, qualquer que seja o olhar, por mais que se traga a ideia de uma neutralidade, de uma imparcialidade, mas todo olhar é um recorte. O cinema é um recorte, a literatura, especialmente, por exemplo, a literatura realista, naturalista, também é um recorte, é um olhar. Então, quando a gente fala que o jornalismo busca isenção, né, isso é discutível porque o grande a linha tênue entre a realidade em si, a interpretação factual da realidade, para daí construir uma matéria, tendo como amparo a informação, é algo que eu acho desafiador para quem é especialmente comunicador e jornalista. Checagem de informação, atenção, por exemplo, contraditório, não ouvir apenas uma vertente, dar espaço para a diversidade. Então, primeiro problema, eu já acho que é um problema por excelência. Informar não quer dizer necessariamente que é real. Informar quer dizer que é um recorte possível, uma leitura possível do real.
Segundo ponto, comunicar, né? Porque a comunicação, por mais que se busque a compreensão e o entendimento, por estar mediada por sujeitos, a linguagem é exatamente esse espaço, nós temos inclusive ruídos, outras interpretações, implícitos textuais, né? Alguns subentendidos que são ativados ali na leitura. Por exemplo, MST invadiu, MST ocupou, não é? Ou quando as pessoas dizem assim, deixa eu só me recordar com exatidão, fulano que supostamente desviou verba pública, essa inclusão do supostamente. Então, a comunicação ela também é permeada por uma intencionalidade. E como a gente sabe que na mídia, a grande mídia, ou os monopólios midiáticos da chamada mídia tradicional, me corrija se eu estiver errado, ou são 5 ou são 6 grandes grupos econômicos que detêm aproximadamente 90% de toda a propriedade dos meios de comunicação. E aí eu vou já dar uma provocada meio que marxista, daqui a pouco vão atirar pé de mim porque eu sou comunista. Quando a gente se apropria dos meios de produção e logo na sequência os meios de comunicação, isso aí já é um instrumento de poder dificilmente de ser vencido e superado. Então é muito comum você ver oligarquias políticas, né, currais políticos que eles detêm o poder dos meios de difusão, dos meios de comunicação. Sejam grupos jornalísticos, né, sejam grupos editoriais, e eles vão criando um grupo bem mais amplo, seja em jornal escrito, seja uma mídia supostamente independente, por aí vai. Então, para não ficar tão complicado, informar por si só já é um problema, comunicar também já é um problema, e aí você tocou em algo muito interessante. Comercializar, vender, a publicidade, que também ela é indissociável, né? Até para a mídia se sustentar, seja ela qual for, ela precisa de fontes de fomento de recursos, seja de maneira descentralizada, seja de maneira centralizada com alguns monopólios, né? Então, assim, estamos diante de algo que não é simples para se reduzir em apenas um conceito, e digamos assim, esse momento já da tecnologia, da revolução já 4.0 que já se anuncia, né? A gente já vive uma realidade digital, o cyberespaço, que já traz outros conceitos, né? Como infodemia, fake news, pós-verdade. E aí eu queria dizer de tua experiência, como alguém que transitou do escrito para o digital, qual o efeito disso, como você se informa, que filtros você utiliza para buscar uma veracidade, que princípios são fundamentais para se buscar uma verdade, ainda que não absoluta, mas uma verdade pelo menos honesta eticamente, entende? Pode desenvolver a partir daí, a bola é sua! Eu acho que dentro da sua fala tem várias coisas que a gente precisa esclarecer. A primeira delas é que é ilegal ter oligopólio no Brasil. Perfeito. E eu quero... Perfeito. Que são oligopólios, são aquela coisa detida por pequenos grupos. E no Brasil a gente tem 5 famílias que detêm toda a mídia brasileira, praticamente. E também é legal que políticos detenham qualquer veículo, seja de mídia tradicional ou mídia digital no Brasil, e a gente tem essas coisas. Então é bom lembrar que existem várias coisas nas leis de radiodifusão que elas são muito boas, mas elas não são seguidas. Quase nenhuma. Perfeito. Né? E essa coisa de vender, eu acho que é bom lembrar que qualquer veículo de mídia ele está inserido dentro da lógica de mercado. O que quer dizer que a Globo, por se você não goste dela, a Record, a SBT, qualquer que seja, ou jornal impresso, ou rádio, ou na internet, eles são tipo uma empresa no final do dia. Então, eles precisam cumprir alguma coisa que é certa para eles, né? E que é certa que vai vender mais. Não importa, né? Pelo menos pelo que eu vejo, assim, empiricamente, eu não sou uma autoridade no assunto, como eu disse, não sou formada ainda nem nada,
Mas Mas sabe diante, muito. mas diante das minhas leituras e da minha experiência, eu vejo que eles não levam isso em consideração isso é o que tem na lei, não. Assim, não vou dizer que também não é nunca, não vamos ser extremistas, mas eles só fazem o que lhe convém. Eu vou vender mais, mesmo se eu exceder, por exemplo, o número de programas que eu posso ter na minha programação, porque está na lei que você tem que ter X porcentagem de entretenimento, X porcentagem de noticiário, X porcentagem de diversidade religiosa. A gente vê diversidade religiosa nos programas? Não. Perfeito, Você perfeito, tem que ter programas de serviço. Você tem programas de serviço na sua programação? Fica aí o perfeito, questionamento. E eu perfeito, acho muito perfeito. essa palavra também que a gente vê de ideologia, não sei o quê, ela traz todo um estigma, né? Na verdade, eu vejo ideologia como um conjunto de ideias pela qual você vive, né? Então, assim, não é que a gente implanta ideologia, não é que a mídia manipula. Não, na verdade, como eu li uma vez, a cultura de massa, ela gera produtos que sejam muito parecidos com a nossa realidade para que eles sejam assimilados mais facilmente. Ou seja, a Perfeito. gente já faz isso. Então, as mídias, sejam elas grandes ou não, elas vão reproduzir isso para que a gente assimile aquilo, para que a gente insira isso no nosso dia a dia. Então, isso de que eu vi muito a Globo fazendo isso há uns anos atrás, que o William Bonner dizia, somos imparciais. É, Existe isso, vou, vou, sabe? su- vou sugerir aqui ao pessoal o documentário Muito Além do Cidadão Kane. Só para eles terem uma noção. 1993, produzido pela BBC. Mas pode continuar. Então, onde há o ser humano, há opinião, né? Eu acho que foi aquela frase de Paulo Freire que ele disse, não existe a imparcialidade, existe ideologias. Que a gente sabe é se a sua ideologia ela é exclusiva ou se ela é inclusiva, né? Porque a gente vê essas emissoras e elas apoiam publicamente certos políticos. Isso já acontece nos Estados Unidos e em outros países, mas aqui no Brasil eu percebo que a gente ainda quer fingir, a gente ainda quer dizer que não, a gente não está se inclinando politicamente para nada. Qualquer ato humano é um ato político. Aristóteles já disse, somos seres políticos, somos seres sociais. Cada ato nosso é político. O jeito que a gente usa o nosso cabelo, a música que a gente escuta é político. Tudo político. Perfeito. Então a gente reduz política a coisas partidárias ou a fulano versus não sei quem. A gente tem que expandir isso. Então a mídia ela é política também, ela quer gerar acordos, né? Ela é diplomata, ela quer ser diplomata às vezes. Perfeito, perfeito. E quais alguns valores ou princípios, na sua opinião, que devem orientar o trabalho de um jornalista? Que orientações você dá, inclusive, para os nossos estudantes que eles buscam, né, ler e às vezes fica perguntando, eu acredito em que veículo, professor? Não é? Quais sugestões você dá aí para eles? O primeiro é realmente fazer o que um jornalista deveria fazer, que é buscar em várias fontes. Então, se você tem acesso ao Estadão, à Folha, à Globo, à Record, então escute de tudo um pouco. Não fique só porque em lugar tal disse, não sei. Eu sinto que a gente tem uma tendência a idolatrar certas pessoas ou certos estudiosos também, certos teóricos, certos jornalistas, porque fulano disse que é assim. Não é bem isso. Vamos ponderar, principalmente pelos históricos, né, de certas emissoras e tal. Perfeito. E às vezes me incomoda um pouco, porque o que eu vejo, né, nos programas, nos noticiários, nas coisas, não é o que tem no curso, não é o que tem nos livros, não é o que os meus professores falam. Por exemplo, a gente segue muito a orientação de que quando você for fazer uma notícia, ou você for, enfim, você não adverbiar as coisas, nem adjetivar, para você não colocar juízo de valor nas coisas.
E aí é o que mais a gente vê, né? Então, é ficar atento àquilo que o senhor falou sobre as palavras. As palavras, elas estão ali não de forma aleatória, como eu já tinha falado anteriormente, elas não estão ali de forma aleatória. Elas estão ali para gerar algum sentimento em você, um sentimento de emoção, um sentimento de revolta, né? Prestar atenção quando a palavra tragédia é usada para certas ocasiões, mas não para outras. Não é tragédia o que aconteceu num espaço marginalizado, por exemplo, mas é tragédia o que aconteceu num outro espaço já privilegiado. Então, a gente fica atento a essas coisas, sabe? Sim, perfeito. E já que você está tocando em palavras, né, eu queria que você avaliasse um pouco, não só os noticiários, mas alguns termos utilizados, especialmente em razão dessa famosa pandemia do Covid-19. Guerra, né, crise, o inimigo é o vírus, né, e isso vai alimentando o imaginário de uma sociedade de que ela precisa se armar de álcool em gel, né? Ela precisa a cada um por si, já que é uma guerra. Né? Então a gente está vivendo comportamentos até paradoxais. Uns clamam por solidariedade, outros por individualismo, né? Mas isso muito alimentado por uma narrativa. E em nenhum momento eu estou dizendo que não haja comprometimento midiático, né? Eu tô pegando da tua fala para trazer a ideia as palavras, né? As palavras utilizadas. Eu me recordo muito bem quando eu acho que foi Nixon, eu não sei se é ele quem fala da guerra às drogas. O presidente norte-americano, que usa a expressão guerra às drogas. Eu acho que foi ele, caso não foi, se alguém puder aí dizer. E aí, guerra às drogas, então tem um inimigo e a gente precisa. E é muito interessante, guerra contra o tráfico. E aí o policial, eu tô armado porque é uma guerra, enfim. Né, eu queria que você desenvolvesse quais são as palavras que você vem ouvindo e que, na sua opinião, tem essa intencionalidade no texto, trazem esse juízo de valor. Lembram que eu expliquei o supostamente, entendeu? É diferente de dizer fulano foi acusado de, para fulano supostamente roubou. O que é que você acha? É, é engraçado porque eu fiz um trabalho recentemente pensando sobre isso, de que antes de surgirem as imagens, a gente pautou toda a nossa confiança nas palavras. Era, a gente estabelecia os nossos acordos de acordo com as palavras, né? Porque era o que a gente tinha. Aí depois surgiu a fotografia. Aí a gente foi lá e se comprometeu com a fotografia, porque literalmente a gente acha que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, sendo que a imagem também é um enquadramento. Aí depois surgiu a imagem com som, surgiu o vídeo. E aí a gente já deixou esses dois para trás. Mas eu acho que todas essas coisas, elas. Primeiro, a gente tem que continuar lembrando de que é só um enquadramento, de que a gente tem que olhar para vários ângulos. Não tem só um ou dois lados da história, tem 5, tem 10. Então a gente também não pode depositar toda a nossa confiança nos vídeos, no áudio, no que seja. A gente tem que voltar para as palavras. E as palavras, mais do que dizer, elas fazem coisas. Como eu já falei anteriormente, elas geram alguma emoção em você, elas geram revolta, como o senhor disse. Eu vi um vídeo sobre essa linguista, a Gianna Viscardi, que eu mandei um vídeo dela no grupo até. No grupo, Que ela, exato. que ela falou recentemente sobre grupo de risco, sobre o termo grupo de risco, como é que ele é usado repetidas vezes nesse discurso de mas é só para quem é grupo de risco, não pode sair de casa só quem é grupo de risco, que é o que Bolsonaro reforça muito, de que é só o grupo de risco, o resto, que é o isolamento vertical, né? É só as pessoas do grupo de risco que têm que ficar isoladas, todo mundo, o resto é vida normal. Então, isso tudo gera a gente um sentimento de que eu nunca vou pegar, porque eu não estou no grupo de risco, por exemplo. Né, a semântica, porque também não é minha área, eu estou aqui me metendo, mas traz isso de que a gente está imune, de que só essas pessoas e elas não importam, entende? Entendi.
E aí eu não sei se você se recorda, o áudio do Roberto Justus sobre idosos, eu não sei se você acompanhou, a fala do filho do dono do Girafa e o dono do Madeiro, né? São falas que trazem isso, exatamente na semântica do grupo de risco, é como se dissesse assim, sacrifica, homem. Agora pronto, sacrifica, é grupo de risco. E aí eu já quero que você linke, já que nosso debate é mídia e democracia, quais os princípios democráticos que a mídia ela tem que ser orientada, né? Eu vou falar de algumas questões aqui, principal e fundamental. Né? Para a existência de uma democracia é necessário a livre circulação de ideias e do pensamento. Não só circulação, como produção de ideias, construir ideias. Né? E a gente sabe que há um bombardeio muito forte à imprensa, né, por esse atual governo, mas isso não é só brasileiro, você sabe que isso é um fenômeno bem direcionado, especialmente a partir daqui a pouco eu vou ler um trecho, 2008 para cá, você tem aí onde vem exatamente a perspectiva mais à frente de pós-verdade, que em 2017 foi a palavra mais procurada, mais referendada naquele ano. Então, o ataque à imprensa, o ataque à mídia, né? E também o ataque à ciência. E aí, exatamente, é um campo fértil, né? Então, primeiro, a livre circulação de ideias, a pluralidade de ideias, e algo que eu queria dizer de maneira muito interessante, né? O direito à informação, o direito a uma informação clara, o direito à informação ética. E aí, por exemplo, coibir abusos como publicidade falsa, né? Eu soube que um certo presidente de um certo país teve que apagar uma postagem de um determinado vídeo em que não era condizente com a verdade, ainda veio pedir desculpa. Só que é curioso saber se, mesmo apagando, mesmo pedindo desculpa, mas tem um efeito daquela, digamos assim, o efeito muito rápido dessa informação, porque o fluxo informacional é muito grande, né? Então eu queria que você dissesse assim, dentro de uma sociedade democrática, o que se espera da atividade jornalística? Se espera ética, se espera respeito à diversidade, se espera pluralidade de ideias, se espera liberdade de imprensa, ou seja, a imprensa é uma das guardiãs da democracia, mas ao mesmo tempo a imprensa também pode ser nociva à democracia. Pronto, vou botar você numa saia justa. A imprensa é vigilante à democracia quando é ética. Mas a imprensa pode ser perigosa à democracia quando está apenas a serviço do famoso quinto poder para alguns, né? Ou essa ideia do poder da mídia, especialmente hoje, das redes sociais. Fala um pouco sobre a tua impressão sobre tudo isso e muito mais. Eu acho que para a mídia ser democrática, e para as informações serem democráticas, elas têm que ser primeiro acessíveis, né? A gente tem que lembrar de que pouco mais da metade do Brasil tem acesso à internet, estava na sua casa. Então, só porque a gente tem essa sensação de que todo mundo tem. E que é meio óbvio para todo mundo. É meio óbvio que aquilo que Bolsonaro disse é errado. Não é. Ele direciona o discurso dele, não só os pronunciamentos, mas tipo, tudo da campanha, de tudo que ele vive, né? Ele direciona para essas pessoas que não tem como se informar. Então, isso é, no mínimo, covarde, porque ela só tem como se informar pela televisão, porque 90% das famílias brasileiras têm televisão em casa, então elas investem, né, mais em profissional. Então ela só tem como se informar através disso. E esse último pronunciamento dele, eu vi muitas fontes dizendo assim, vários jornais, não só um, online, dizendo, porque esse pronunciamento é diferente do outro. Porque ele não criticou agora o isolamento social, não sei o quê. Gente, ele não criticou com veemência, ele não criticou com as palavras, mas ele distorceu o que o diretor da OMS disse,
para dizer, olha, é ele que está dizendo. Então, se uma das maiores autoridades na saúde atual do mundo está dizendo o que eu disse, que foi o que ele disse na manhã antes do pronunciamento, então eu estou certo. Discurso de autoridade, né? Embora, não, embora falacioso, porque oculta, mas diz assim, olha, gente, o maior autoridade está dizendo, então é isso, eu estou certo, né? E aí, não sei se você assistiu a entrevista do Atlas no Roda Viva, né? Ele diz que atingir atingir a ciência, você não vê o resultado disso de maneira imediata, né? Sucatear a ciência, enfim. Mas a médio e longo prazo, os danos são absurdos, não é verdade? Eu queria só acrescentar, tô vendo aqui algumas coisas, e segundo alguns especialistas, a gente vive nessa relação mídia e democracia alguns desafios, inclusive algumas contradições. Direitos sociais, liberdades individuais, diversidade cultural e padronização de conteúdo, identidade e globalização, liberdade de expressão e direito à informação, e direito à privacidade, inclusão, você falou muito bem, acesso, inclusão digital e exclusão digital. Se você tiver mais algo sobre isso, valeria a pena realmente o brasileiro médio se informa mais pela grande mídia, isso é fato, é verdade. Então, por exemplo, quem vai ter acesso a essa nossa live? Quem tem acesso ao Instagram, quem sabe o que é uma live, quem vai procurar, quem sabe o que é a hashtag, como ela funciona. E para os nativos digitais isso é mais fácil. Além disso, a sociedade de saberes, a sociedade de informação, controle do Estado ou autorregulação, né? E me corrija se eu estiver errado, nós ainda não temos um marco regulatório midiático, né? Você tem... parece que a mídia brasileira é parcialmente regulada na Constituição Federal e também um pouco autorregulada, mas ainda há muitas lacunas a serem vencidas. Estou certo, estou errado? A gente discutiu isso numa cadeira minha, que quando a gente fala sobre que a mídia manipula e que as pessoas não escolarizadas vão só ser preenchidas por essas mensagens e não sei o quê e tal, não é bem assim que funciona. Porque quando a gente fala que uma pessoa vai ser completamente manipulada, a gente está apagando qualquer coisa que aquela pessoa viveu até ali. Então, assim, ela pode não saber julgar, como eu disse, o não ter acesso, isso é tipo uma coisa tão macro que a gente só olha para tipo, a Globo fez isso, a Globo disse isso. E a gente acha golpista, a gente acha não sei o quê, mas isso é uma coisa tão pequena, assim, pequena de maneira de falar, mas dentro de tudo que a mídia está inserida é tão menor, porque a gente tem que se perguntar por que essas pessoas não têm informação? Perfeito, perfeito. Por que essas pessoas não podem julgar o que aquele jornalista está dizendo como certo ou errado, como verdade ou não? Por quê? Porque essas pessoas não são escolarizadas, sabe? E no primeiro pronunciamento de Bolsonaro ele falou que tudo antes dele, porque ele foi contra tudo e contra todos, né? Ele deixou isso aí em aberto. O que é tudo? Quem é todos? Quem é todos? Para depois não dizer, vocês que inferiram isso, vocês que deduziram isso, eu nunca falei isso. Perfeito. Como ele sempre foge. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele disse que causou muita histeria e pânico, e aí ele quis dizer que a mídia causou histeria e pânico. Mas, na verdade, o que a mídia fez foi dizer, olha, é isso que está acontecendo na Itália, é isso que está acontecendo na Espanha, foi isso que aconteceu na China. Então, assim, se ele disse que isso é histeria e pânico, o que é o contrário? É não informar? É dizer, não, tá tudo bem. No Brasil não tem, então tá tudo bem. Pelo menos não tinha até janeiro desse ano, né? Perfeito, perfeito. Então, isso é um padrão do governo dele, de dizer que tem que censurar a mídia mesmo, não sei o quê. E eu não vou me recordar qual é a obra de Humberto Eco agora, mas ele fala sobre os sinais do fascismo. Como o fascismo está chegando. Certo. Um governo, e dois desses sinais são sucatear a ciência e dizer, desqualificar qualquer discurso de cientistas, de historiadores, de jornalistas, de autoridades na área. Artista, né? De censurar a imprensa, de
fechar universidades. Censura professor, lei da mordaça, né? Como é o nome daquela lei, minha gente? Escola sem partido. Se eu não me engano, um dos primeiros atos na ditadura de 64 foi fechar a UNE, que era a União Nacional dos Perfeito. Estudantes. Você está Porque correto. você sabe onde estão os estudantes, tem mobilização, né? Eu sei que isso está soando muito, vão para o sindicato, vão para o movimento estudantil. Não é bem assim, são fatos históricos, documentados, não tem o que se discutir. O que eu vejo, pelo menos até 2018, era que antes a gente dizia, não, aconteceu tal coisa, mas eu acho isso errado, mas eu acho isso certo, como se Perfeito. coubesse a interpretação. E o que está Perfeito. acontecendo agora não aconteceu. Perfeito. Perfeito. Me permite, eu vou ler, é um livro que eu terminei de ler, de Matteo d'Ancona, que se chama Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Não adianta eu mostrar, porque como tá de selfie, aí fica invertido, né? Não é isso? Isso. Fica. Eu ainda não resolvi isso aí não, viu, minha gente? Mas eu vou ler um texto que eu separei e corrobora muito bem com o que você está dizendo. E Darlana que está alertando para a gente que ex-presidente desse país aí, inclusive o Twitter teve que bloquear. O próprio Twitter apagou mensagens dele, que ele dizia que as pessoas saírem para as ruas, que dizia que isso Perfeito. não condizia com as diretrizes do Twitter. E outra coisa que para mim é extremamente curiosa, Brenda, é o ministro da Segurança publica um exame para mostrar que não está com coronavírus, e no exame tem CPF, RG, nome completo. O cara é responsável pela segurança nacional e faz uma dessa. Me falaram que já fizeram chip da Oi, da Claro, plano da Netflix, cartão da Magazine Luiza. Eu ri de me acabar, mas é assim, é inacreditável. Então deixa eu ler aqui e a gente desenvolve. Vivemos em uma era de fragilidade institucional. As instituições da sociedade agem como anteparos. São os órgãos que encarnam seus valores e suas continuidades. Lançar luzes sobre seus fracassos, sua decadência e seu colapso absoluto é intrinsecamente perturbador. Mas isso não é tudo. A pós-verdade floresceu nesse contexto, quando os firewalls e os anticorpos se enfraqueceram, quando os supostos fiadores da honestidade vacilam. O mesmo aconteceu com a verdade. O filósofo A.C. Crowley talvez tenha razão ao identificar a crise financeira como um momento germinal que levou em questão de anos a era da pós-verdade. Frase dele: o mundo mudou depois de 2008, né? Ele diz isso em 2017. Eu acho que é para as pessoas se antenarem. 2008, a grande crise econômica norte-americana, né? Inclusive a bolha habitacional, enfim. Aí ele segue um pouquinho. Se o fracasso institucional erodiu a primavera da verdade, também para isso contribuiu a indústria multibilionária da desinformação. Não é? Então, mais do que mentira, eu queria que você pegasse esse gancho. Eu vou aqui dizer alguns princípios básicos, né, que uma sociedade democrática amparada pela Constituição Federal, signatária de alguns tratados internacionais, prega. Alguns princípios e garantias fundamentais, como direito à informação, acesso à informação, inviabilidade, por exemplo, a questão da privacidade, direitos e deveres individuais, a manifestação livre do pensamento, a liberdade de expressão, a autonomia dos estados no combate e proteção dos crimes contra o ser humano e dos direitos ao cidadão, acesso à informação. Agora o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o governo apresente em que ele está gastando, quais são os planos, e está havendo uma dificuldade de acesso à informação, falta transparência. Então, se não há transparência, prejudica a fiscalização. Se não há fiscalização, dá margem para medidas totalitárias, autoritárias, corrupção, e aí a democracia entra em xeque.
as comunicações sociais, né, a proteção da comunicação, seja social, seja interpessoal, acesso livre e gratuito, incentivo à adoção de conteúdos digitais, enfim. Aí nesse material que eu estou tendo como apoio, fala-se de alguns desafios para regular a mídia, né? Preservar a diversidade cultural e a identidade nacional, como conseguir isso, já que há grandes monopólios e há geralmente a narrativa que prevalece. Autonomia dos estados, né? Ou seja, a autonomia de um estado se sobrepor aos interesses comerciais e interesses econômicos. Respeito aos preceitos, especialmente às cláusulas pétreas constitucionais. Entender e delimitar esses territórios digitais, né, se é terra de ninguém ou se não é. Aí vem o marco civil da internet, uma série de discussões. O conceito de comunicação social e especialmente a comunicação com um fim social, com uma preocupação social, limitar a concentração de renda e a concentração da propriedade privada, ter de maneira mais eficiente mecanismos de controle público, de certo modo, não admitir o controle, ter cuidado com o controle de tráfego de dados. Por quê? Porque, na realidade, o que a gente deve é permitir o acesso. Você foi muito feliz quando falou da perspectiva do acesso, né? Então, assim, eu estou só aqui dizendo de maneira básica, porque estamos falando de mídia e democracia, e é preciso ficar atento a alguns princípios democráticos, não só para a mídia, mas para qualquer profissional e para qualquer atividade da imprensa, né? Mas pode desenvolver mais, fique à vontade. Eu não sei se eu falei até agora, assim, que esses conceitos que a gente tem, né, de pós-verdade, fake news, etc., eles sempre existiram, né? Porque a imprensa está aí desde o século XV e ela chegou no Brasil no século XIX. Então, esse termo ele foi inventado nos anos 90, em 1992. Então, de lá para cá, ele sempre se fez presente. Só que, com essa era digital, como nós somos nativos digitais, como o senhor falou, elas se multiplicam numa velocidade muito rápida que não tem como a gente controlar. Então, eu estava refletindo sobre isso, sobre como a imprensa ela foi criada para ela ser o veículo, ela ser a fonte. Ela dizer, pronto, nós verificamos, nós fizemos as pautas, e então aqui está a informação verdadeira, aqui está a informação checada. Só que, na verdade, atualmente isso se inverteu, porque as pessoas, elas mesmas produzem a informação, elas mesmas propagam a informação, elas mesmas veiculam, seja no WhatsApp, seja no Twitter, seja em qualquer lugar. E aí a mídia, ela agora está do outro lado, ela está tendo que desmentir boatos, ela meio que existe para esse fim agora. Os jornalistas estão para dizer, então, não foi isso que o diretor da OMS disse, não foi isso que fulano de tal disse, não foi isso que aconteceu, sabe? O presidente disse também, não, a Amazônia não está sendo desmatada, aí a mídia diz, está sim, aqui os números, aqui os fatos. Então, eu sinto que a gente está perdendo esse terreno, perdendo esse terreno. Não estou dizendo que a mídia, ela tem que, especialmente a tradicional, né? Que não tem representatividade nenhuma, né? A mídia digital tem essa vantagem de que, como nós somos jornalistas independentes, agora a gente pode botar essas outras pessoas que não teriam voz na mídia tradicional. Se você observar, né, os âncoras, os repórteres, eles são homens brancos, muitas vezes velhos. Então, é complicado a gente ter voz. Como é que você quer dizer que é uma coisa democrática quando só o grupo privilegiado aparece? Então fica muito difícil, mas como eu disse anteriormente, a gente tem que pensar nessa visão macro, nessa visão de que isso está acontecendo porque isso está presente na nossa sociedade. Não é culpa só do que você está vendo, porque a gente tende a muito dizer, mas foi isso aí que aconteceu. Primeiro a gente tem que dar os pequenos passos aqui fora para que lá mude. Tem um vídeo da Jujut que eu não vou lembrar o nome agora, que eu posso botar no grupo depois, que ela Certo. falou que quando
ela passou uma temporada na Amazônia, em Manaus, e aí ela estava numa casa que ela disse que era muito simples, só que tinha uma televisão enorme. E que essa casa não tinha acesso à internet, alguma coisa assim, só que ela tinha uma televisão enorme. Tava passando a Fátima, alguma coisa assim. Aí ela disse, a gente não tem que derrubar a mídia tradicional. A gente tem que entrar na mídia tradicional, a gente tem que fazer parte da mídia tradicional, porque a mídia tradicional está aí há centenas de anos, dezenas de anos. Então não é dizendo isso que a gente vai derrubar ela, que a televisão, como eu vejo muita gente dizendo que a televisão perdeu terreno. Não, isso não é realista. Se você for estudar, não digo nem a fundo, eu digo com mais precisão, você vai ver que isso não é verdade. Perfeito. Eu estou aqui fazendo algumas pesquisas para contribuir. Aí tem uma provocação, tem uma chargezinha que eu achei bem interessante. Ele coloca verdade e pós-verdade. Aí em verdade é penso, logo existo. E em pós-verdade é acredito, logo estou certo. É mais ou menos isso. É meio complicado. Eu tava refletindo ontem, eu fiz, gente, sabe, às vezes nós que estamos aqui, tipo, do lado de cá, vamos dizer assim, é muito complicado porque eu fiquei um pouco impactada com algumas cadeiras, com algumas matérias, que você começa a ver a realidade das coisas e você vê que o buraco é bem mais embaixo e você fica, meu Deus, será que um dia vamos mudar? Perfeito, perfeito. E tem uma sugestão aqui nos comentários de Luiz Gabriel, que é o filme The Post. Tá? Você tem alguma sugestão de filmes e documentários que eles gostam muito disso, né? Eu, por exemplo, eu fui ouvindo você falar e me lembrei imediatamente de O Show de Truman, para trazer essa perspectiva de um caráter ilusório, né? E também o Quarto de Jack. Mas são mais metafóricos, não é verdade? Nessa ideia de como se fosse assim, olhar e dizer, mas espera aí, eu estou sendo informado ou estou sendo manipulado? Né? Eu acredito no fato ou acredito naquilo que me é conveniente? Aí vem as famosas bolhas. E eu sempre trabalho com os alunos, o perigo de você não estar aberto à diferença é porque, primeiro, você fica preso a apenas um olhar, que é muito limitador, muito parcial, é muito limitador, e você não estimula o diálogo, que é tão necessário à democracia. A gente escuta muito, né? Machado de Assis foi censurado ali, Rubem Fonseca foi censurado, Macunaíma foi censurado, né? O Queer Museu foi censurado e tal. E a democracia, se tem princípios muito fortes nela, eu vou aqui elencar dois, basicamente: liberdade, seja ela qual for, a liberdade de ser quem se é, de acreditar no que se deseja, a liberdade de pensar, a liberdade de dizer, a liberdade de ir e vir, a liberdade de votar, enfim, de escolher, e também a dignidade da pessoa humana, né? E assim, é muito desafiador quando você tem, especialmente as redes, especialmente a internet, com alguns jornalistas independentes e tal, mídias independentes, que descentralizam a informação e trazem a nós uma narrativa que ela não é a narrativa, digamos assim, a narrativa que prevalece, né? Mas a gente está num país de uma grande exclusão digital, logo isso afronta a cidadania. Então, fala um pouco disso, né? Fala um pouco da dificuldade de se falar em democracia num país de uma precarização educacional, de enfraquecimento da cidadania e, consequentemente, desinformação. Desinformação prejudica a capacidade de escolha, uma vez que a própria escolha é viciada, então a liberdade de escolha. E aí eleições, votos, Donald Trump, deixa eu me lembrar daquela, como é o nome daquela empresa que está por trás das eleições de Donald Trump? Aquela da Rússia? Não lembro. Uma do Benetton. Eu já me lembro. Alguém vai dizer aqui, já. Mas desenvolve aí, já alguém diz. Se eu pedir algumas recomendações, então, essas recomendações, assistam quando vocês estiverem assim,
bom da cabeça, né? Em paz com você mesmo e essas coisas, porque é aquelas coisas de desgraça a cabeça, sabe? A primeira que eu assisti especialmente para esse momento, só que já faz tempo, foi o documentário da Netflix, Bandidos na TV. Bandidos Eu na precisei de dois TV. dias. Eu precisei Muito de boa 2 dias para me indicação. recuperar. Não assisti. Tem 7 episódios, cada episódio, tipo, 45 minutos cada um. Eu precisei de 2 dias para, né, pra voltar a ser eu mesma. Porque a gente falou sobre ética e Bandido na TV vai falar sobre o caso Wallace, que teve em Manaus em 2009, que foi um deputado federal que ele tinha um programa chamado Canal Livre e que ele encomendava os próprios assassinatos que apareciam no jornal. Perfeito. Perfeito. Excelente. Excelente sugestão. Quando você Cecília está sugerindo privacidade hackeada. Eu não, privacidade hackeada eu vi sim. Mas pode falar mais, pode falar mais. Ainda temos 8 minutinhos aqui. Então, quando você vê esse documentário, você lembra muito desses programas que já existem, que Sensacionalismo, né? Balanço Geral, Cidade Alerta, que quem gosta são os mais velhos, né? Então, por exemplo, é proibido você mostrar foto de um corpo com rosto, uma vítima com rosto. E nesse programa, e nos outros programas, pelo que eu observo, eles não mostram só com rosto, eles mostram o corpo do jeito que tá. Às vezes a perícia nem chegou lá ainda. Às vezes, muitas vezes, o IML não chegou lá ainda. Teve um episódio desse documentário que eles chegaram lá e não tinha ninguém, eles foram, obviamente, a primeira equipe, e o cara não estava nem morto ainda. Eles deixaram o cara agonizando por mais ou menos 1 hora. E eles não fizeram nada. Se você Simplesmente para chegar em primeiro. Então, mostra tudo, mostra as vísceras. Mas é muito bom também para quem quer fazer direito, porque mostra a defesa, porque ele nunca admitiu nenhum dos crimes. Mas foi encontrado munição na casa dele, dinheiro em espécie, lista dos assassinatos, né? Ele nunca admitiu. Ele morreu e nunca admitiu nenhum dos crimes. Então tem a defesa, tem as pessoas que trabalharam no programa e tem a acusação e tem os jornalistas que trabalharam no caso. Eu me lembrei de duas cenas. Uma com uma jornalista que os refugiados estão correndo e ela dá uma rasteira. Você se recorda? Se você recorda qual era ela era vinculada, era BBC, não? CNN? Não, eu não me lembro. Não, mas o que importa é a cena, né? Ela dá essa rasteira e repercutiu de maneira muito negativa. Acredito que ela foi, inclusive, processada, enfim. E me lembrei, Ave Maria, de O Coringa, quando ele é convidado ao programa de auditório. Sim. Não é? Quando ele diz, vocês estão rindo de mim, não sou eu o engraçado, não sou eu o idiota, então aí eu não vou mais além para poder não causar spoiler. Mas não é possível que esse povo ainda não tenha assistido, não é? Estamos aqui, a gente se encaminha para o fim, mas ainda há tempo de você fazer uma síntese, sugerir o que você quiser, sugerir filme, livro, documentário, agradecer aí a participação, e aí depois de você, eu faço minhas contribuições e encerro. Fica à vontade aí, 2, 3 minutos e fala algo aí. Quando o senhor falou do quarto de Jack, eu lembrei daquele filme do Yorgos. Quem não assistiu também, meio, né, assim... Dente Canino, que é basicamente uma família mora numa propriedade e a única pessoa que sai é o pai. Eles nunca saíram, nunca viram o mundo exterior, nem a mãe, nem os filhos. E eles não entendem nada de linguagem, eles renomearam tudo ao redor da casa deles. Então é bem interessante para ver essa coisa das palavras, porque eles, por exemplo, entra um gato na propriedade, eles não sabem o que é um gato. Eles mataram o gato. Então já fica aí, né? Já fica aí a analogia de que tudo que é diferente perfeito. é eliminar. Perfeito, perfeito. Tem uma frase de BoJack Horseman que é a seguinte:
as pessoas têm memória curta, e isso é o melhor e o pior sobre elas. Então, quando a gente pensa que as pessoas esqueceram da ditadura, esqueceram, né, do nazifascismo, esqueceram entre aspas, elas só colocaram novas memórias produzidas por elas, né, por cima desses documentos, né. Então, tem um texto da Eliane Brum, no É País, chamado Cúmplices, que ela diz que qualquer omissão também é ação. Então, às vezes, a coisa mais violenta a fazer é não fazer nada. Perfeito. Então, eu estou aqui no meu papel de futura jornalista, futura professora, para fazer, para ocupar o lugar de que as coisas acontecem, elas não acontecem da noite para o dia. Trump está aí porque foi cada dia uma palavra, cada dia um grãozinho de areia que colocou ele lá. E Bolsonaro está aí também pelo mesmo motivo, porque a gente deixou ele meio que comer pelas beiradas, porque a gente acreditou que as pessoas viam isso de forma tão óbvia quanto a nossa. Então, não acredite nisso. Não acredite que todo mundo acha que tudo é óbvio. Não acredite tipo, em verdades prontas, em coisas prontas. Então, vamos ajudar aqueles que não têm acesso também. A gente vive falando de empatia, mas o pior lugar do mundo é o lugar do outro, né? Porque é muito difícil imaginar. Eu muitas vezes me pego dizendo, não, mas isso é tão claro. Não é claro para mim. É claro para mim que li livros sobre isso, que me formei sobre isso, mas não é claro para o outro. Então, vamos ter mais paciência também, esse momento de descoberta do outro. E vamos lutar pela democracia. Perfeito. Agradeço demais sua participação. Agradeço a quem está nos acompanhando, os milhões de espectadores. Muito obrigado. Viu? Eu quero só sintetizar de que a democracia é uma conquista coletiva e histórica que ela precisa ser não só aperfeiçoada, mas também a gente deve estar constantemente atento a qualquer movimento que a ponha em risco, não é? Então, assim, quero agradecer. Você foi muito feliz nas colocações, contribuiu profundamente, muito obrigado. E o que mais me deixa feliz é você não se apresenta com nenhum tipo de arrogância, mas uma humildade de uma eficiência que a gente não só passa a confiar, como também passa a entender melhor. Te parabenizo, obrigado pela contribuição, tá? E você sempre contribui aí comigo, né? Fico muito feliz com todas as colocações. Sei que você não só será, como você já é, uma cidadã extraordinária, tá? Continue assim, tem muitos alunos que têm muito carinho por você e por suas colocações, enquanto mulher, enquanto pessoa, né? Enquanto estudante, enquanto jornalista e professora, que é o seu grande sonho, pesquisadora. De minha parte, estou aqui tete a tete com você, sem nenhum tipo de superioridade ou inferioridade. Nós estamos aqui para, juntos, colaborarmos para que esses meninos tenham mais acesso, né, a algo de qualidade, enfim. Fico muito feliz com a live. O pessoal que está dizendo maravilhosa, perfeita, tá? Então, Brenda, muito obrigado. E para todos vocês, mais tarde, 22 horas, um papo antes de dormir. Fui! Não.